E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gustavo. Hoje vocês estão me vendo aqui no cantinho, né? Vou fazer uma aula um pouco diferente da última, né? Que eu fiz com o meu caderno aqui. Eu tinha preparado uma apresentação de slides para vocês. E então vou fazer essa apresentação aqui enquanto vou explicando aqui no cantinho, tá bom? Hoje vamos falar sobre a tabela periódica, né? Que é esse instrumento tão importante para a gente da química que traz tanta informação, né? Então, começo justamente mostrando a tabela periódica, né? E se a gente for olhar, a tabela periódica ela tem muita informação, né? Tem muita coisa que a gente consegue ver aqui. A gente tem o nome e o símbolo dos elementos, certo? A gente tem aqui também ó, o número atômico, a gente tem a massa atômica, a gente tem nesse cantinho aqui superior direito a distribuição eletrônica em camadas, né? Então tudo isso dentro desse quadradinho. Além disso, a gente tem todo um código de cores, onde vocês podem ver aqui, ó, laranja, metais alcalinos, amarelo, metais alcalinos terrosos, e assim por diante. Né? A gente tem a cor que está escrita, o símbolo do elemento indica para a gente ou estado físico ou se ele é sintético, né? Ou seja, é muita informação que tem aqui. Né? E é importante que a gente saiba olhar para essa tabela periódica e a gente usar. Né? A gente já tem usado ela nas últimas vezes para achar os elementos e achar seus números atômicos. Agora, tem mais informação que a gente consegue ter a partir dela. Né? Então, a ideia dessa aula é que a gente consiga olhar para a tabela periódica e conseguir entender um pouco mais por que ela é organizada dessa forma. Por que será que ela tem esse formato? Né? Por que ela não é um quadradinho, né? Um retângulo perfeito? Ela tem esse formato que é todo cheio de sobe e desce. Então, a ideia da aula de hoje é a gente entender o porquê que ela é organizada dessa forma. Tá? E para isso a gente precisa entender a primeira tabela periódica que foi proposta. O primeiro cara a propor uma tabela periódica, na verdade, várias pessoas propuseram tabelas periódicas nessa mesma época, foi um cientista russo chamado Dmitry Mendeleev. Né? O Dmitry Mendeleev ele tentou por muito tempo organizar os elementos de uma forma, os elementos que eram conhecidos na época, né, de uma forma que fizesse sentido, né? E certo dia ele fez uma proposta, né, ele conseguiu chegar ali num modelo que fazia sentido e ele fez essa proposta, né? Então a tabela periódica primeira que foi proposta pelo Mendeleev é essa que está colocada aqui. Né? Vocês notem que ele fez, primeiro, ele propôs que os elementos estivessem organizados em ordem de massa atômica. Por quê? Porque na época não se conhecia número atômico ainda, não era um conceito conhecido, né? Número de prótons e tal. O que dava para medir, o que as pessoas sabiam, era a massa atômica. Então, vocês notem que está aqui, ó, quando a gente olha na vertical, está em ordem crescente de massa atômica. Outra coisa que ele fez foi, ele organizou elementos que tinham propriedades químicas semelhantes na mesma linha. Notem que aqui, por exemplo, se a gente olhar, tem aqui o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, tálio. Né? Esses todos os elementos eles tinham propriedades químicas semelhantes, por isso ele organizou na mesma linha. Né? E o que ele percebeu quando ele foi organizado dessa forma? Elementos com propriedades químicas semelhantes na mesma linha, em ordem de massa atômica. Ele percebeu que tinha uns buracos nessa tabela. Elementos que, por exemplo aqui, carbono, silício, o estanho, todos eles tinham propriedades químicas parecidas, só que a massa atômica do estanho fazia com que ele estivesse nessa coluna aqui. E aqui tinha um buraco. Né? E ele ficou pensando, por que será que tem um buraco? Outra coisa que ele conseguia ver, ele conseguia perceber que as propriedades físicas desses elementos, elas não eram semelhantes, mas elas tinham uma tendência natural. Por exemplo, temperatura de fusão. Né? Ele conseguia ver que dentro dos elementos que têm propriedades parecidas, existia uma ordem crescente, por exemplo, na temperatura de fusão, ou de outras propriedades que dava para que ele conseguia medir na época. E o que ele viu foi o quê? Que esses elementos, então, que estavam faltando na tabela dele, ele propôs, na verdade, o quê? Que eram elementos que existiam, mas que ainda não eram conhecidos. Né? E ele conseguia propor, fazendo essa comparação com os outros elementos, ele conseguiu propor não só a existência desses elementos, como também qual seria a massa aproximada desses caras e também quais seriam as propriedades físicas desses caras, porque ele estava comparando com os outros elementos aqui da mesma linha, que eram elementos que tinham propriedades químicas parecidas.
muita gente achou um pouco ambicioso demais para ele, né, propor a existência de elementos. Só que o que aconteceu? Quando os anos foram passando, de fato, foram sendo descobertos alguns elementos novos e que coincidiam quase exatamente com as previsões que o Mendeleev tinha feito, né? A partir desse momento que ele não só organizou os elementos em uma tabela, mas era uma tabela que estava organizada de uma maneira tão boa que ele conseguia prever a existência de elementos que ainda não eram conhecidos, o pessoal começou a falar, putz, essa tabela faz sentido então. E começou-se a adotar a tabela dele, né? Notem que a tabela dele é meio invertida, né? Aqui você tem o hidrogênio, ela está organizada na vertical, enquanto a nossa está na horizontal, né? Mas, enfim, a primeira tabela periódica, então, aceita e utilizada cientificamente foi a do Mendeleev, e aos poucos ela foi sofrendo alterações, né? Com o passar do tempo até chegar na tabela que a gente conhece hoje. A tabela que a gente conhece hoje, que é essa daqui, né? Ela está organizada em duas dimensões, né? Na horizontal e na vertical, que são justamente o que a gente chama de linhas e de colunas, né? As linhas da tabela periódica é o que a gente chama de períodos. Então, ao todo, são 7 períodos, né? E dentro de cada período, a gente tem os elementos em ordem crescente de número atômico. Então, se a gente notar aqui, a gente tem, no primeiro período, a gente tem o hidrogênio que tem número atômico 1, depois o hélio 2. No segundo período, o lítio 3, berílio 4, boro 5 e assim por diante, né? Então, dentro de cada período, a gente tem ordem crescente de número atômico. Já as colunas, a gente chama de grupos ou famílias. Atualmente, a gente usa a nomenclatura de grupos, tá? E eles são numerados de 1 a 18. E dentro de cada grupo, a gente tem elementos que têm propriedades químicas semelhantes, tá? Então, a ideia é exatamente a mesma ideia que o Mendeleev propôs lá. A gente agrupa no mesmo grupo, na mesma coluna, elementos que têm propriedades químicas semelhantes e em cada linha os elementos têm ordem crescente de número atômico. A ideia é a mesma, só a forma de organizar que mudou um pouquinho, tá? E é importante para a gente pensar isso aqui. Por que os elementos químicos alguns elementos têm propriedades químicas semelhantes, né? Se a gente for pensar na estrutura do átomo, qual que é a parte do átomo que faz com que esse átomo interaja com outros átomos ou com outras substâncias, né? É o núcleo ou a eletrosfera? Né? Se a gente for pensar nessa interação, o que está mais externo? São os elétrons, né? Então, é sempre a configuração dos elétrons que diz para a gente o quão reativo, né? Ou quais são as propriedades químicas desse elemento. Mais para frente a gente vai ver sobre ligações químicas, tem tudo a ver com isso também, tá? Então, vamos dar uma olhada nas distribuições eletrônicas de alguns elementos, né? Então, eu peguei aqui como exemplo os elementos do grupo 1, né? Também chamado de família 1A da tabela periódica, né? Temos aqui o lítio, sódio, potássio, rubídio, né? E a distribuição eletrônica desses 4 elementos. Dá uma olhadinha ali. Vê se tem alguma semelhança na distribuição eletrônica desses caras. Conseguiram ver? Qual que é a semelhança da distribuição eletrônica desses caras? Notem que o último subnível, que no caso desses caras também é o único subnível da camada de valência, tem uma configuração muito parecida. Olha lá, o lítio termina em 2s1, o sódio termina em 3s1, o potássio em 4s1 e o rubídio em 5s1, né? Ou seja, esses caras têm na camada de valência exatamente o mesmo número de elétrons que estão exatamente nos mesmos subníveis, ou subníveis do mesmo tipo, né? Do tipo S. Né? Será que isso não tem a ver com a propriedade desses caras, né? Com as propriedades químicas que eles apresentam? E a resposta é sim. Então, elementos que têm só um elétron na camada de valência, que está ali no subnível S, vão ter propriedades químicas parecidas. Tá? Né? Então, olha aqui. Então, a camada de valência e o subnível energético com a mesma configuração faz com que esses elementos tenham propriedades químicas semelhantes e, por isso, na tabela periódica, eles são colocados no mesmo grupo ou na mesma família. Beleza? Então, sempre quando a gente estiver olhando para os elementos que estão na mesma família na tabela periódica, eles sempre vão ter uma configuração eletrônica da camada de valência igual. Das camadas anteriores, não importa tanto, né, para a gente. Ó. Aqui, o lítio ele só tinha a camada anterior, é a K, que tem 2 elétrons. Do sódio, ele já tem a K e a L. Né? O que importa para a gente é a camada de valência. Nesse caso, todos eles têm a camada de valência com um elétron num subnível S.
se para a gente é o que importa é isso, tá bom? Então, quando a gente olha para a tabela periódica, a gente vai ter várias... a gente tem 18 grupos ao todo, e se a gente for olhar, o grupo 1 são os elementos que a distribuição eletrônica então termina num subnível S1. O grupo 2 são os elementos cuja distribuição eletrônica termina num subnível S2. Se a gente passar aqui para o lado, o grupo 13, esse subnível mais energético vai ser um subnível P1, P2, P3, P4, P5, P6, assim por diante. E aqui os elementos do meio, que são os que a gente chama de metais de transição, eles têm a distribuição eletrônica deles, terminam em subníveis D. Notem que o formato da tabela periódica tem muito a ver com isso. Por que a gente não faz um quadradinho? Por que ela tem esses pedaços ali que sobe e desce? Justamente por isso. Aqui a gente tem os elementos que terminam em S. São duas famílias, por quê? Porque no subnível S cabem 2 elétrons. Aqui desse lado a gente tem os elementos cuja distribuição eletrônica terminam em P. Notem que são 6 grupos aqui. Por quê? Porque no subnível P cabem 6 elétrons. Aqui no meio a gente tem 10 grupos. Por quê? Porque aqui a gente tem os elementos que terminam nos subníveis D e cabem 10 elétrons no subnível D. E aqui embaixo, a gente tem os elementos que terminam a sua distribuição eletrônica em subníveis F, são 14 elétrons no subnível F, tem aqui ao todo 14 elementos em cada uma dessas colunas. Lembrando que, na verdade, essa parte que está aqui embaixo, ela está aqui no meio. Na verdade, essa tabela ela tinha que ser mais comprida para caber esses caras ali. Para não ficar uma coisa tão comprida, a gente, por convenção, coloca esses elementos ali embaixo. Tá? Agora, então, a distribuição eletrônica dos elementos vai terminar nesses subníveis e aí a gente consegue determinar onde que eles estão na tabela periódica. Tá? Então, a configuração eletrônica da camada de valência e do subnível mais energético vão dizer para a gente em qual grupo da tabela periódica esses elementos estão. Tá? Agora, o que indica para a gente qual que é o período da tabela periódica? Aí a gente vai olhar para uma outra coisa. Então, tem aqui o exemplo também, de novo, o exemplo do grupo 1. Então, aqui lítio, sódio, potássio e rubídio. Agora, notem que eu fiz também a distribuição eletrônica em camadas. Olha só, então a gente tem aqui o lítio, ele tem elétrons na camada K e na camada L. O sódio ele tem elétrons na camada K, na L, na M. Então o lítio ele tem 2 camadas com elétrons. Já o sódio tem 3 camadas com elétrons. O potássio ele tem ao todo 4 camadas com elétrons. E o rubídio tem ao todo 5 camadas com elétrons. Se a gente for lembrar da tabela periódica, olha só, o lítio que tem 2 camadas preenchidas, ele está aqui no segundo período. O sódio que tem 3 camadas preenchidas, ele está aqui no terceiro período, e assim por diante. Então, o que significa o número de camadas preenchidas vai dizer o que para a gente? O número de camadas preenchidas é igual ao período. Quantas camadas um elemento pode ter preenchido? Quantas camadas eletrônicas existem? Existem no máximo 7. K, L, M, N, O, P e Q. Se existem 7 camadas eletrônicas, a gente tem na tabela periódica ao todo também 7 períodos que existem. Tá? Então, qual é a camada de valência ou quantas camadas esse átomo possui, elétrons, vai indicar para a gente em qual período ele se encontra na tabela periódica. Tá? Então, a configuração eletrônica da camada de valência e do subnível energético, mais energético, qual é exatamente a configuração? Vai dizer para a gente em qual grupo da tabela periódica esse cara está e quantas camadas preenchidas existem, vai dizer para a gente qual é o período onde ele está. Então, a gente vai olhar duas coisas. Uma, a gente vai encontrar qual que é o grupo ou família, e no outro a gente vai olhar e vai encontrar qual que é o período. Ok? Então, quando a gente olha a tabela periódica, a gente olha aqui os 7 períodos que a gente tem, significa o quê? Que quando a gente tem elementos no primeiro período, quer dizer que são elementos que têm elétrons até a camada K, ou somente na camada K. Quando a gente olha o segundo período, a gente vê elementos que têm elétrons até a camada L. No terceiro período,
a gente tem elementos que têm elétrons até a camada M e assim por diante, né? Ao todo são 7 elétrons. Quando a gente... Desculpa, 7 camadas eletrônicas. Quando a gente olha na distribuição eletrônica, fica fácil olhar. Por quê? Porque na distribuição eletrônica a gente usa o número quântico, né? Aquele número grande que tem antes do subnível, já com os números. Então, se a camada de valência, o maior número grande, for, por exemplo, 6, quer dizer que o elemento tem elétrons até a sexta camada, quer dizer que ele vai estar no sexto período, e assim por diante. Então, a gente consegue olhar rapidamente qual que é o período. A partir da distribuição eletrônica, a gente consegue achar qual que é o período que aquele cara está. Tá bom? Agora, quando a gente olha a tabela periódica, também tem alguns grupos da tabela periódica que têm nomes específicos e que são mais importantes a gente olhar, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nesses caras agora, né? Então, um dos grupos que a gente trabalha bastante é o grupo dos metais alcalinos, que é o grupo 1 da tabela periódica. Na verdade, eu pintei errado aqui, tá vendo? O hidrogênio, embora ele esteja aqui no grupo 1, ele não faz parte dos metais alcalinos, né? Afinal, o hidrogênio não é um metal. O hidrogênio, na verdade, ele é meio sem família, né? Quando a gente pensa aqui do lítio ao frâncio, a gente está falando dos metais alcalinos, né? Que são o grupo 1. Eles estão, né, são eles que a gente já usou como exemplo, então a configuração da camada de valência desses caras vai ser NS1. Por que N? Esse N vai ser qual que é a camada, né? Todos eles terminam no subnível S1, mas a gente tem, por exemplo, o lítio, que está no segundo período, vai terminar em 2S1. O sódio, que está no terceiro período, vai terminar em 3S1. O potássio está no quarto período, vai terminar em 4S1. E assim por diante, tá? Então, a gente sempre vai estar olhando qual é a configuração da camada de valência, qual é o subnível. Vai indicar para a gente qual que é o grupo ou família, né? Então, aqui no grupo 1, os caras terminam em S1. E qual é o número que tem aqui na frente, né? Que é a camada de valência, vai indicar para a gente qual que é o período, tá? Para os metais alcalinos. Quando a gente vai para o lado, grupo 2 são os metais alcalino-terrosos, né? Então, a configuração eletrônica dos metais alcalino-terrosos é S2, termina em S2, né? Se aqui, ó, onde a gente tem que no grupo 1 termina em S1, no grupo 2 termina em S2, certo? Então, de novo, o N aqui, o número, vai indicar para a gente qual que é essa camada de valência, portanto, vai indicar para a gente qual que é o período, tá bom? Agora, vamos pular lá para o outro lado. Tá? O grupo 13 da tabela periódica é a família do boro. Ela não tem um nome específico, igual aquelas duas que a gente viu, mas a gente chama normalmente de família do boro. Né? Qual que é a configuração eletrônica da camada de valência desses elementos do grupo 13? Né? Então, esses elementos vão terminar em subníveis P1 a sua distribuição eletrônica. Né? Então, a configuração da camada de valência, ao todo, tem 3 elétrons. Por quê? Porque ele já tem elétrons no grupo S, porque na distribuição eletrônica sempre o subnível S vai vir antes do subnível P, né? E eles também vão ter um elétron no subnível P. Então, por exemplo, o boro, que está no segundo período, quer dizer o quê? Que a configuração eletrônica dele vai terminar em 2S2, 2P1. O alumínio, que está no terceiro período, vai ter a configuração eletrônica da camada de valência, 3S2, 3P1. E assim por diante. Tá? Então, aqui a configuração eletrônica da camada de valência dos elementos do grupo 13 sempre vai ter 3 elétrons, 2 no subnível S e 1 no subnível P. Tá bom? A próxima família que a gente tem é a família do carbono, que é o grupo 14. Né? Mesma coisa, olha lá. Então, todos os elementos do grupo 14 vão ter 4 elétrons na camada de valência, sendo que 2 estão no subnível S e 2 estão no subnível P. Né? Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui, o estanho. O estanho está aqui no quinto período da tabela periódica. Então, como que é a configuração eletrônica da camada de valência dele? Vai ser 5S2, 5P2. 4 elétrons na camada de valência, que é a quinta camada. Né? Família do nitrogênio é o grupo 15 da tabela periódica. Então, a gente tem aqui, olha lá, você vê que está em ordem, né? Então, os elementos do grupo 15 da tabela periódica, da família do nitrogênio, tem a configuração da camada de valência, com subnível S com 2 elétrons e um subnível P com 3 elétrons. Né? Então, ao todo, são 5 elétrons na camada de valência. Tá? Agora, os grupos que têm nome de novo aqui, então, o grupo 16, que é a família aqui do oxigênio, recebe o nome de calcogênios. Tá? Então, os calcogênios têm na sua camada de valência
um total de 6 elétrons, sendo que estão 2 elétrons no subnível S e 4 elétrons no subnível P. Tá? E então, por exemplo, se a gente pegar aqui o selênio, que está no quarto período, a camada de valência dele é como? 4s2, 4p4. Ao todo, 6 elétrons na camada de valência. Tá? Os halogênios são os elementos do grupo 17, ali, família do flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? A configuração eletrônica da camada de valência dos halogênios tem 7 elétrons, né? 2 nos subníveis S e mais 5 nos subníveis P. Tá? Então, todos os halogênios têm 7 elétrons na camada de valência. Na distribuição eletrônica deles vai terminar em P5. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, o cloro, que está no terceiro período, como que é a camada de valência dele? 3s2, 3p5. Tá bom? E por último, a gente tem o grupo 18, que são os gases nobres. Né? Os gases nobres eles possuem 8 elétrons na camada de valência. Tá? Então, esses 8 elétrons estão distribuídos 2 nos subníveis S e 6 nos subníveis P. Os dois subníveis aqui estão completamente preenchidos, tá? Para os gases nobres. Então, a gente tem aqui, por exemplo, pegando o radônio, que está aqui no sexto período, como que é a camada de valência dele? Vai ser 6s2, 6p6. Beleza? Então, para esses caras aqui, dos grupos 1, 2 e de 13 a 18, a gente dá nomes e a gente consegue prever tranquilamente a configuração da camada de valência deles, tá bom? Olha lá, se a gente for olhar a tabela periódica, a gente consegue dividir ela em 4 partes, né? Então, a gente tem aqui uma primeira parte, que está aqui no canto esquerdo, que são os elementos que terminam a distribuição eletrônica num subnível S. A gente tem aqui no lado direito os elementos cuja distribuição eletrônica termina no subnível P. Aqui no meio, a gente tem os elementos cuja distribuição eletrônica termina no subnível D, e aqui embaixo, os que terminam no subnível F. Né? Fica fácil a gente achar qual que é a família deles, porque ó, no S cabem 2 elétrons, certo? Então aqui, no grupo 1 a gente tem S1, no grupo 2 a gente tem S2. No subnível P cabem 6 elétrons. Então aqui, a gente tem aqui no grupo 13, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Né? Então, aqui no D são 10 elétrons e a gente tem 10 grupos aqui no meio. Então, D1, D2, D3 e assim por diante. Tá? Então, a partir da distribuição eletrônica, de qual que é o subnível mais energético, né, quantos elétrons esse cara tem na camada de valência, a gente consegue achar qual que é o grupo que ele pertence na tabela periódica. Tá bom? E por que a gente, quando foi dar nome para esses caras, a gente deu nome só para os grupos 1, 2 e depois de 13 a 18? Né? Esses são chamados elementos representativos. Né? Nos elementos representativos, o subnível mais energético também faz parte da camada de valência. Tá? Então fica mais fácil a gente olhar as coisas para esse cara, porque ali a gente está fazendo a distribuição eletrônica, a gente vai ver que o subnível mais energético dele vai ser a camada de valência. Fica mais fácil a gente olhar. Para os elementos chamados elementos de transição, são aqueles que eles terminam, por exemplo, o ferro, que a gente já fez distribuição na semana passada. Aí ele termina em 3D, mas a camada de valência dele é 4S, que vinha antes. Né? Então, confunde um pouquinho mais na hora de olhar, porque os últimos elétrons distribuídos não estão na camada de valência, estão numa camada mais interna. Tá? Então, sempre que falar de elementos representativos, está falando aqui ó, dos elementos que terminam em S ou que terminam em P, a distribuição eletrônica, que são esses grupos que são mais altos aqui na tabela periódica. Tá? Quando falar de elemento de transição, são esses caras que estão aqui mais para o meio. E, para terminar, a gente consegue olhar para essa tabela periódica e classificar esses elementos com diferentes tipos de elemento. Né? Então a gente tem principalmente os metais e os ametais. Você vê que nessa tabela periódica que os gases nobres estão colocados separadamente, por quê? Porque eles têm algumas propriedades específicas, né, que não são tão parecidas com a dos outros ametais, embora eles também sejam ametais. Então muitas tabelas periódicas eles vão estar colocados como sendo uma outra coisa. Tá? Mas a gente tem, ó, notem que a grande maioria dos elementos que a gente conhece são metais. Né? A metais a gente tem o que? O hidrogênio e esses caras desse cantinho aqui. Né? Quais são as propriedades desses elementos? Né? Então, os metais, em geral, eles são condutores elétricos, eles possuem altas temperaturas de fusão e de ebulição, e eles são maleáveis, ou seja, a gente consegue mexer a estrutura física deles e construir, fazer fios, fazer chapas, esse tipo de coisa. Já os ametais, embora eles sejam poucos, eles têm propriedades muito mais variáveis.
né? Então cada metal vai ter uma propriedade diferente. Mas em geral, eles vão ter temperaturas de fusão e ebulição menores do que as temperaturas de fusão e ebulição dos metais, tanto que vários desses metais são gasosos à temperatura ambiente, e em geral eles não são condutores elétricos, tá? Então essa é a diferença entre eles, beleza? Então, gente, aqui, só para mostrar para vocês, existem outras propostas de tabelas periódicas também que tentam incluir todas essas coisas que a gente viu, né? Elas não são utilizadas normalmente, não precisa lembrar delas, mas é só para mostrar. Como a tabela periódica ela tem aquele pedacinho que está ali embaixo, né, que são os actinídeos e os lantanídeos, já se tentou fazer outros tipos de tabela periódica que pusesse todo mundo no mesmo grupo, né? Tipo, todo mundo junto dentro, né? Então a gente tem duas tabelas periódicas aqui. Essa tabela periódica é uma tabela periódica em espiral, né? E ó, os elementos da mesma família estariam aqui dentro desse mesmo raio que sai aqui dessa tabela periódica. E aqui uma outra tabela periódica também, com a tabela periódica circular, que tenta fazer a mesma coisa. Ó. Os elementos do mesmo grupo, aqui eles estão no mesmo raio dessa tabela periódica e eles organizam também por períodos e tal. Né? Então são só outras formas, outras alternativas de organizar os elementos. Claro que a tabela periódica que a gente usa é aquela lá de sempre, mas existem outras propostas, sempre tiveram de a gente tentar organizar isso de uma forma mais didática. Por enquanto a gente usa aquela porque ela funciona melhor e é a que faz mais sentido. Beleza, gente? Aqui, ó, mais dois exemplos. Aqui a gente tem uma tabela periódica, tem uma que organizando como se fosse uma galáxia, estão vendo? Né? E aqui uma outra tabela periódica também circular. Então são várias as propostas, mas a gente continua usando aquela. Beleza, pessoal? Então foi isso para a aula de hoje. Eu sei que é uma aula que confunde um pouco, algumas coisas ficam meio confusas na nossa cabeça, então vamos fazer os exercícios, vamos participar da videoaula, da live, tá? Nos períodos de aula, para que a gente consiga fazendo os exercícios juntos e já tirando as dúvidas, porque é a melhor forma possível, né? Os exercícios da página 258 e 259 tem uma tabela ali bem grande para a gente preencher, e o ideal é que vocês vão fazendo e a gente vai tirando as dúvidas, a gente vai fazendo isso meio juntos. Então, participem da live nos nossos períodos de aula. Beleza, gente? Então, um grande abraço para vocês, a gente se vê aí durante a semana e vamos conversando ali pela SAF, beleza? Beijão pra vocês, é nóis!